Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E, claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre. Após 10 anos, a Prefeitura de Angelim confirma a realização de um novo concurso público. A cidade, localizada a apenas 20 quilômetros de Garanhuns, deve atrair candidatos que buscam estabilidade financeira e um lugar tranquilo para viver. O edital está previsto para ser lançado nas próximas semanas, com mais de 100 vagas distribuídas entre diversas secretarias do município. E para quem deseja conquistar a aprovação, o Jaula Cursos disponibiliza cursos e apostilas especialmente preparadas para esse concurso. Prepare-se com o Jaula e garanta a sua vitória. O concurso da Prefeitura de Igaraçu está chegando, com mais de 390 vagas e grande concorrência. Para quem está se preparando, é importante refletir sobre o caminho para o sucesso. Abordagens tradicionais que apenas cansam e desmotivam não funcionam. A INDEC é uma banca exigente, que cobra o melhor dos candidatos. No Jaula Cursos oferecemos uma metodologia ativa e dinâmica, que transforma estudantes comuns em candidatos de alta performance. Você terá acesso a aulas gravadas para assistir no seu ritmo e salas ao vivo para interação direta com os professores, esclarecendo dúvidas de forma prática e alinhada ao edital. Com aprendizagem acelerada e foco nos pontos mais importantes, você estará preparado para enfrentar o desafio do concurso com prazos curtos e exigências implacáveis. Não perca tempo, escolha o Jaula Cursos e conquiste sua vaga. O cargo de agente comunitário de saúde é um dos mais cobiçados no serviço público. Com exigência de apenas o ensino médio, a remuneração pode ultrapassar os R$4.000, considerando o piso salarial e outras vantagens. A Prefeitura de Lagoa dos Gatos publicou edital oferecendo vagas para o cargo em um concurso local, com oportunidades exclusivas para moradores da cidade. As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril e a banca responsável pela organização é a IGEDUC. Para quem quer conquistar essa vaga, o Jaula Cursos é especialista na preparação para o cargo de agente de saúde e já está com turmas formadas. Com salas ao vivo e uma plataforma alinhada ao edital, você terá o suporte necessário para superar esse desafio e alcançar a vitória. Mais de 26 mil candidatos disputam um espaço que não existe para todos. Apenas os mais preparados resistirão. Não há margem para erros, dúvidas ou ilusões. A prova da Prefeitura de João Alfredo se aproxima como uma tempestade. Acredita que estudar apenas por provas passadas será suficiente? Cuidado! A banca pode virar o jogo num instante.
Uma questão inesperada, um detalhe traiçoeiro, um único deslize, e tudo pelo que você lutou pode ruir. A aprovação não é para os que apenas estudam, é para os que dominam. Os que chegam lá não contam com sorte, mas com estratégia, precisão e um método implacável. No Jaula, você encontra tudo isso. Aulas direcionadas, questões certeiras e os macetes que definem quem vence e quem fica para trás. Agora é o momento da escolha. Acesse o site do Jaula e garanta o pacote da sua aprovação. Se você precisa de resultado em menos tempo, o método Jaula é insuperável. A maioria dos cursos aposta só em aulas gravadas, conteúdo genérico e técnicas de estudo bonitas na teoria, mas que não resolvem o principal, o déficit no domínio dos conteúdos cobrados nas provas. Mentorias de organização ajudam, mas não substituem o conhecimento real que você precisa dominar para passar. No Jaula é diferente. Aqui você não fica sozinho diante de vídeos intermináveis. Você aprende com mais velocidade, foco nas suas dificuldades reais, ensino passo a passo e salas ao vivo para interação ativa e colaborativa com os professores. A diferença é clara: aulas gravadas para rever no seu ritmo, salas ao vivo para tirar dúvidas, corrigir erros e avançar de verdade. Método estruturado para construir domínio de conteúdos, não para acumular PDFs sem direção. Só tem uma condição: aceitar o método, participar dos encontros, interagir, seguir o passo a passo. Quem faz isso experimenta a diferença na prática e vê o resultado chegar muito mais rápido do que imaginava. O método Jaula não é mais uma promessa vazia. É a ferramenta de transformação que você precisava, mas só funciona para quem decide entrar de verdade. O concurso da Secretaria de Educação da Paraíba está oferecendo 2.000 vagas para professor de educação básica, com salários de quase R$7.000. Mas atenção, a sua trajetória não depende apenas de estudar. A escolha da Gerência Regional de Educação será um dos momentos mais estratégicos da sua jornada rumo à aprovação. O Jaula Cursos recomenda: avalie com sabedoria. Cada GRE possui sua realidade. Número de vagas, nível de concorrência e notas de corte que podem variar brutalmente. Muitos candidatos atingem ótimos resultados e ainda assim ficam de fora. Não por falta de capacidade, mas por terem feito uma escolha precipitada. Estudar a distribuição de vagas, analisar o histórico de concorrência e planejar com inteligência pode ser a diferença entre conquistar sua vaga ou ver o sonho escapar por detalhes. Em concursos como este, não vence apenas quem luta, mas quem escolhe o campo de batalha certo. O concurso da Prefeitura de Igaraçu trouxe grandes oportunidades para a área da educação, com 217 vagas específicas para o cargo de professor polivalente, com exigência de formação em pedagogia. A remuneração é atrativa e a carga horária reduzida, mas a concorrência será feroz, especialmente com a temida banca INDEC. Mas não se preocupe, o Jaula Cursos é especialista nesse tipo de concurso e está com turmas específicas para te preparar da melhor forma possível. Com nossa metodologia que combina aulas gravadas e salas ao vivo, você terá o suporte necessário para superar os desafios impostos pela INDEC e garantir sua aprovação. Acesse o site do Jaula e prepare-se para a vitória. A Prefeitura de Caruaru publicou 2 editais de concursos públicos, com vagas para cargos de níveis médio e superior. A banca responsável pela organização é o IBAM, e as inscrições estão abertas até o dia 15 de maio. Com remuneração atrativa e a possibilidade real de baixa concorrência, quem for esperto e estiver bem preparado, tem grandes chances de conquistar uma vaga efetiva. O Jaula Cursos conhece o estilo da banca IBAM, suas provas e todas as sutilezas que costumam aparecer nas questões. E já está com um preparatório específico para este concurso. Com salas ao vivo e uma plataforma de ensino estruturada, estude com o Jaula e garanta sua vitória.
O edital do concurso da Educação da Paraíba foi publicado. São 2.000 vagas e salários que chegam a quase R$7.000. A disputa será intensa e quem quiser conquistar a aprovação vai precisar estar muito bem preparado. A banca responsável é a IDECAN, conhecida pela avaliação rigorosa e criteriosa, capaz de eliminar quem não apresentar desempenho de excelência. Nesse cenário de alta concorrência, o Jaula Cursos se apresenta como o parceiro ideal para quem busca vitória. Com uma metodologia específica para vencer a banca IDECAN, o curso oferece aulas gravadas, permitindo que o aluno tenha acesso ilimitado aos conteúdos, além de salas ao vivo que garantem interação direta com os professores, tirando dúvidas e reforçando os pontos mais importantes. A proposta do Jaula é simples e direta. Um método ativo que acelera o aprendizado, mantém o aluno engajado e prepara para suportar a pressão de um dos concursos mais desafiadores da região. Nada de conteúdo genérico ou estudo solitário. Aqui, o aluno estuda com foco e acompanhamento real. Se você quer sair na frente e conquistar uma das vagas, acesse agora o site do Jaula Cursos. Garanta a preparação que vai transformar o seu esforço em vitória e colocar você entre os aprovados. Após a publicação do edital de João Pessoa, a Paraíba se transformou no lugar das oportunidades. Mais de 2.400 vagas na área da educação estão em disputa, em concursos executados pela banca IDECAN. Com salários atrativos e um plano de carreira bem estruturado, a corrida por uma vaga será frenética. Em João Pessoa, são mais de 400 oportunidades, com salários que ultrapassam R$6.000 para uma carga horária de apenas 30 horas semanais. Mas atenção! Não é com uma preparação sonolenta que você vai vencer essa concorrência. No Jaula Cursos, você encontra engajamento, aprendizagem ativa, salas ao vivo e uma plataforma completa, feita para quem quer ser aprovado. Estude com o Jaula e garanta a sua vitória. Japaratinga, conhecida por suas praias e qualidade de vida, agora oferece uma oportunidade de emprego com quase 150 vagas no concurso da Prefeitura, executado pela banca IGEDUC. As inscrições estão abertas até 21 de maio e a preparação é essencial. O Jaula Cursos, especialista nesta banca, oferece um método exclusivo, alinhado com o edital. Com aulas gravadas e salas ao vivo, você interage diretamente com os professores para tirar dúvidas e se preparar da melhor forma. Acesse o site do Jaula Cursos agora e garanta sua preparação para o concurso de Japaratinga. E aí, fera, como você vai fazer o concurso da Secretaria de Educação da Paraíba, Jaula Cursos trazendo aqui para você uma degustação do curso específico de Biologia, tá? Trouxe algumas questões aqui da banca, questões voltadas para a banca, onde a gente vai resolver trazer dicas, comentários, tá? E vocês vão ter uma noção do que é a aula de Biologia, como é que a gente trabalha e aulas ainda específicas estarão disponíveis com dicas específicas lá na nossa plataforma, tá? Então, você que fizer a assinatura, que comprar o curso Jaula específico para Biologia, terá aula comigo e aí uma quantidade maior de questões resolvidas e naturalmente uma quantidade maior de dicas. Gente, além das minhas aulas específicas, quem comprar o curso terá acesso a aulas gravadas que poderá assistir quantas vezes quiser com as outras disciplinas e o diferencial que só o Jaula faz, aulas ao vivo online das outras matérias, das outras disciplinas, onde você vai interagir e tirar dúvidas com o professor. Mas o que você quer de fato é aula, é resolução de questões, é dicas e eu vou trabalhar como sempre de uma forma objetiva, trazendo aqui um pouco da nossa didática. Então, Heraldo Bellarmino, professor de Biologia há mais de 25 anos,
aprovando aí milhares de universitários ao longo da carreira, de estudantes, de vestibulantes que se tornaram universitários, beleza? Mas vamos lá. Tiago, já está na tela a questão? Questão de número 1. Um técnico de laboratório, ao preparar lâminas para uma aula prática, esqueceu de etiquetar o material selecionado. Como se tratava de células vegetais e animais, a separação não foi difícil. Para essa identificação, o técnico poderia levar em conta que apenas olha lá, células vegetais produzem, ou melhor, possuem plastos. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui o gabarito. Gabarito, tá bem enquadrado aí, né, Tiago? Maravilha, gabarito, para você ter uma boa visualização e a gente ir preenchendo aqui ao longo da resolução. São 12 questões, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 questões aí, beleza? Então, vê só, gente. Primeiro, a questão aí basicona que traz níveis de organização celular. A princípio, a gente divide em 2 níveis, vocês bem sabem disso. Procarioto, onde nós temos todos os grupos de bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, tá? Tá tudo ali, né? Eubactérias, né? Só pra gente usar os termos que são aplicados, a gente sabe bem a divisão em domínios, a gente faz uma aula que a gente faz essa diferenciação, beleza? Mas vamos lá. Então tudo que é bactéria é procarioto, é monera. Maravilha? Eucarioto. Nível de organização eucarioto. Célula de protozoário. Protozoário não tem parede celular, tem aquelas estruturas que estão relacionadas à locomoção, ou não tem, como é o caso do parasita apicomplexa, que causa malária. Temos as algas, que tem parede celular. Temos os fungos, que também tem parede celular, eucariotos também, como as algas. E temos animais e vegetais, que é o foco da questão. Então, olha para uma célula animal, olha para uma célula vegetal. Animal não tem parede celular. Vegetal tem, sim, parede celular. Animal heterótrofo, vegetal autotrófico. Animal heterótrofo, presença de mitocôndria, respiração celular, características metabólicas do organismo heterotrófico aeróbio. A planta, apesar de ter mitocôndria, vamos lá, a planta tem, a célula vegetal tem parede celular, tem mitocôndria porque também respira, mas ela tem um diferencial, que são os plastos. Aí se liga na dica. Os plastos, eu tenho tipos de plastos que a questão não aborda, só uma dicasinha para você. Aí nós temos os cromoplastos e temos os leucoplastos, tá? Ainda tem um grupo que são os cloroplastos, que alguns autores colocam aqui nos cromo, que tem cor, outros não. E leucoplastos são de armazenamento, beleza? Mas plasto é uma estrutura exclusiva de célula vegetal e em algumas algas, e em algas aparecem também plastos, beleza? Logo, nós já temos resposta para a questão. Para essa identificação, o técnico poderia levar em conta que apenas as células vegetais produzem plastos dentro dessas duas que foram colocadas aí. Ele nem citou algas. As células animais possuem complexo Golgiense. Vegetal também tem. Células animais possuem parede celular. Falso, não tem. Célula vegetal entre as duas. Células vegetais possuem centríolos. Esse item aí poderia ser contestado. Beleza? Por quê? Porque briófitas e pteridófitas têm centríolos. Gimnospermas e angiospermas não. Beleza? Aí poderia aí dar um probleminha. Células vegetais possuem lisossomos? Possuem sim. Beleza? Mas o que, é que a gente quer? O diferencial. Porque células vegetais têm lisossomos, células animais também têm. Então, primeira questão, letra A. Letra A de aprovado, mas você quer ser classificado, tenho certeza disso. Beleza? Nível de organização celular, falando aí nos plastos. E aí a gente faz aquela relação com a atividade metabólica da célula. Próxima questão, vamos para a tela. Ó,
De acordo com o Global Report on Birth Defects, cerca de 7,9 milhões de bebês, 6% do total de nascimentos, nascem com alguma malformação congênita de origem genética ou parcialmente genética, enquanto outras centenas de milhares nascem com malformações congênitas desenvolvidas por causas evitáveis. A prevalência das causas de malformações ou malformações não genéticas é estipulada em torno de 5 a 10%, principalmente associada à exposição materna a agentes teratogênicos, ou seja, teratogênicos causam malformações como drogas ilícitas, micro-organismos, medicamentos, álcool, tabaco, radiação, poluição ambiental, entre outros. Acerca dos assuntos sobre teratogênese, ou seja, repetindo, malformação e desenvolvimento anormal em bebês, assinale a alternativa correta. Estudos apontam que grávidas que fazem uso do tabaco podem apresentar retardo no crescimento intrauterino, mas não ocorre a ruptura prematura da placenta. Gente, no mínimo isso aí é para você se questionar, né? O parto prematuro, sim, é uma consequência do tabagismo. Item A, estou olhando aqui para baixo, porque aqui está a questão para mim, tá certo? É falso. Letra B. No final da década de 1959, começaram a surgir relatos médicos acerca do aumento da incidência de nascimentos de crianças com um tipo peculiar de malformação congênita devido ao uso da talidomida. Tá aí a fórmula, só para ser prático, né? Durante a gestação, a principal característica era o desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos membros. Ou seja, membros, antebraço, braço, perna, coxa, beleza? Essa malformação foi conhecida como focomelia, porque os membros eram pequenininhos, lembrando uma foca, devido à semelhança com as nadadeiras das focas, que são mamíferos. Beleza? Gente, basicamente a questão traz uma informação histórica dentro do campo científico, com ênfase aí no desenvolvimento embrionário. O item é correto, beleza? Vamos só dar uma olhadinha nos demais, tá? Mas a gente já tem a alternativa aí, a letra B é a resposta, tá? Então quem lê, quem gosta de informação, contextualização de aula, que é o seu caso, professor, você deve entender bem, ou já deve ter ouvido falar nessa condição que estava relacionada ao uso da talidomida. Letra C. Recém-nascidos que possuem síndrome alcoólica fetal também apresentam malformações crânio-faciais, que é caracterizado pelo aumento dos olhos e pálpebras, pitose, aquela queda dos olhos, dobras epicântricas, microftalmia, miopia, blefarofimose. Não tem relação com a síndrome alcoólica fetal. Beleza? Letra D. O álcool é uma substância que não ocasiona malformações congênitas. Sim, não as que foram relatadas no item anterior, sendo possível a ingestão durante toda a gestação, de maneira nenhuma. Só um detalhe, viu? Não que pode ocasionar malformações congênitas, não que vai causar. Raros os casos, são mais problemas neurológicos e de vício. Sendo possível a ingestão de maneira nenhuma, é o que eu costumo dizer, nós temos aí uma questão que é mais bom senso do que biologia. Então, resposta letra B. Questão aí de número 3. Vamos para a questão 3, gente. Ó. Ah, maravilha. Agora a gente traz uma questão de genética. Eu vou fazer um esqueminha aqui de genética para vocês. Olha só. Eu costumo dizer que genética só existem 3 condições. Só existem 3 condições em genética. E você vai acompanhar comigo. Ó. Vamos lá. Genética fala de hereditariedade, consequentemente está relacionada à reprodução, transmissão de características. Se tem reprodução, tem gametas. Se tem gametas, tem meiose. Cromossomos emparelhados. Para quê? Para formar gametas. Beleza? Nessa primeira condição, eu tenho, ó, um par de alelos, caracterizando a primeira lei, ou lei da segregação. Primeira lei de Mendel, monohibridismo, lei da segregação.
Nessa segunda condição, eu tenho dois pares de alelos localizados em cromossomos diferentes, que estão relacionados à segunda lei, onde cada par de fatores determina uma característica. Uma característica, duas características, se fossem três pares, três características. E aqui eu tenho alelos ligados, genes, porque alelos são os que se correspondem, genes ligados no mesmo cromossomo. Então, gente, nós temos um caso aqui que chamamos de linkage. Genes ligados no mesmo cromossomo, linkage. Na segunda lei, um par, dois pares, duas características. Um par, uma característica. Dois pares, duas características. Eventualmente, em algumas situações, um par pode interagir com o outro para determinar apenas uma característica. É o que nós chamamos de interação gênica. E aí, você vai lembrar, também detalhe isso lá numa das nossas aulas. Nós temos o caso de interação não epistática, que é o caso do formato da crista dos galináceos, epistasia dominante, epistasia recessiva, epistasia duplo recessiva. E o que é a epistasia? É quando um par inibe o outro par. Um par inibe o outro par relacionado a uma só característica. Eu acho que eu dei resposta para a questão. Vamos lá. Em cães da raça labrador, a cor dos pelos é determinada pela interação de dois pares, interação gênica, ó. Nesse caso, um par de genes, Bzão, Bzinho, determina a cor preta, beleza? Ou marrom, dominante, ou marrom recessiva. Entretanto, outro par de genes, Ezão, Ezinho, pode inibir, ó, inibindo o outro. Resposta da questão, epistasia, epi, acima, inibidor. Codominância é quando os dois dominam, isão A e isão B, determinando sangue AB. Pleiotropia, um par determina várias características. Por exemplo, um par de genes que o par que está relacionado à formação do colágeno pode conduzir à síndrome de Marfan, que é uma formação de colágeno, tá? No caso de pleiotropia, um par, várias características, é o contrário da interação gênica, beleza? Herança quantitativa, cor da pele na espécie humana, mais de um par, mais alelos dominantes, mais produção de melanina escura, beleza? E a gente não fala de ausência de dominância aí, por exemplo, aquele caso da flor, vermelha e branca, rosa. Nem domina o vermelho, nem domina o branco. Então, epistasia, letra B, a resposta para a questão. Maravilha! Vamos para a questão número 4. Eu vou apagar aqui, pode ser que eu precise aqui no quadro, mas de toda forma, eu ainda vou dar uma paradinha aqui do lado, porque você em casa vai dar aquela pausa e vai fazer essa anotação. Isso aqui é dica de ouro, beleza? Tranquilidade, vamos lá. Ó. E entramos aí na questão de número 4. Ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a estrutura responsável pela produção de células sanguíneas. Eu acho que houve um errinho aí, ficou esse A, B, não tem problema. E ali na letra B ficou ondilo. Eu acho que era côndilo. Tudo bem, não tem problema. Côndilo é isso aqui, ó, um côndilo occipital, ó. Isso aqui, ó. Certo? Então nós temos aí, ó, epífise. Peraí, vamos fazer o seguinte. O osso. Eu tenho aqui um osso, beleza? Extremidades ósseas. Epífises. Comprimento do osso. Diáfise. Medula óssea vermelha. Que a gente chama de MOVE. Medula óssea vermelha. Onde eu tenho células, ó, células hematopoéticas. Hemato, sangue, produtora de células sanguíneas.
Então as células sanguíneas são produzidas onde? Na epífise? Não, é aqui dentro da epífise que eu tenho a MOVE. Medula óssea vermelha, tecido ósseo esponjoso. Corta o côndilo, cartilagem não produz sangue. Periósteo, ó o periósteo aqui, ó. Periósteo, periferia do osso, o que é que faz? Leva nervo e vaso para dentro do osso. Maravilha? Então, nós temos aí medula óssea vermelha, letra E para a questão. Tá certo? MOVE, medula óssea vermelha. Maravilha, vamos para a questão de número 5 aí, questão 5. Ó, um paciente de 45 anos com histórico de hipertensão arterial sistêmica não controlada, hipertensão, pressão alta dentro dos vasos, apresenta-se com dor torácica típica de angina, estável há 2 meses. Os exames laboratoriais revelam dislipidemia mista e glicemia de jejum alterada. Opa! A dislipidemia mista pode apontar aí para uma hiperlipidemia, uma maior quantidade de lipídios. Quando há um caso como esse, há uma tendência, presta atenção, ó, daquele lipídio que a gente chama de LDL, acumular placas de gordura na parede dos vasos. Isso vai reduzindo a luz do vaso, diminuindo o fluxo sanguíneo. Formação de placas de ateroma, ateroesclerose. É quando a gente observa aqueles casos, né? Ponte de safena que a gente via lá, que ainda se faz hoje. A angioplastia não resolve tudo, beleza? Então, ó, o eletrocardiograma evidencia sobrecarga ventricular esquerda. Ora, sobrecarga ventricular esquerda indica a alternativa que corresponde à principal alteração fisiopatológica responsável pelos sintomas desse paciente. Espasmo coronariano não, aterosclerose coronariana, que ocorre justamente no sistema de vasos que irão vascularizar o miocárdio ou o músculo cardíaco. Hipertrofia ventricular esquerda não, disfunção diastólica negativo. Então, vamos trazer para a gente aquela informação que está mais próximo, que você trabalha com o seu aluno lá em sala de aula e que você vai trabalhar porque você vai ser aprovado nessa prova, nesse concurso do IF. Beleza? Então, resposta da questão 5, letra B. Vamos lá, eu vou falar como o professor Augusto. Vamos lá, meu diretor. Né? O professor Augusto tem essa coisa, vou falar aqui com o Thiago. Vamos lá, meu diretor. Gente, questão número 6, questão 6. Aí é moleza demais. Aí essa aí, gente, pelo amor de Deus, é para você dizer assim, eu não vou zerar a prova de biologia. A taxonomia pode ser compreendida como um ramo da biologia responsável por descrever, identificar e nomear os seres vivos de acordo com os critérios estabelecidos, como aspectos morfológicos, genéticos, fisiológicos e reprodutivos. Você conhece muito bem cada um desses pontos. Morfologia, anatomia, genética, hereditariedade, DNA, RNA, material genético, fisiologia, sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, endócrino, tá? E sistema reprodutivo. As categorias taxonômicas integram um sistema hierárquico de classificação, hierarquia taxonômica, proposto pelo naturalista sueco Carl von Linné, popularmente conhecido por Linneu. Este é um sistema de ordenação em que os seres vivos são agrupados numa série ascendente. Ascendente, beleza? Ó, cadê? Deixa eu voltar. Um sistema bom, beleza. A proposta científica de Linneu agrupa os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Corretamente são, ó, quem está lá em cima? Reino, filo, classe. Por que eu estou fazendo dessa forma? Veja, quando ele fala em ascendente, a gente pensa do menor para o maior. Mas se você olhar, nenhuma alternativa começa do menor para o maior. Se a gente considerar da esquerda para a direita. Então a gente vai ter que inverter. Quem é o maior? Reino. Matei letra A, matei letra B, matei letra D. Ó, quem é que vem abaixo de reino? Filo.
classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Lembrando que ainda existem domínios acima e os taxons intermediários. Reino, sub-reino, superfilo, filo, subfilo, superclasse, infraclasse, superordem, ordem, superfamília, gênero, subgênero, espécie, subespécie, que não foi exigido. Resposta para a questão 6, letra C. Gente, é essa, veja, naturalmente isso aqui é uma degustação do nosso conteúdo. Paramos item por item no nosso curso e aí na nossa resolução de questões da banca a gente dá aquela detalhada, só para você sentir um pouco aqui da nossa dinâmica, da nossa forma de trabalho, beleza? Que é prática e que traz resultados porque ensina você a marcar o X, beleza? Questão aí de número 7, chegamos na 7, ó, questão 7, tá? Outra questão, gente, que é o basicão aí, ó, baba, fácil. É possível compreender a bioquímica como a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Trata da estrutura e função metabólica de componentes celulares como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outras biomoléculas. A estrutura da proteína, ó, eu vou fazer, não, eu vou apagar só esse pedacinho, que eu vou fazer o que eu quero aqui, ó. A estrutura da proteína basicamente refere-se à sua conformação natural necessária para desempenhar suas funções biológicas. As proteínas são macromoléculas formadas pela união de aminoácidos. Para formar a estrutura primária e uma sequência de aminoácidos, estes se ligam por meio de... Ei, gente, questão aí tranquilona. Ó, vê. Vou fazer aqui. Aminoácido radical, que é a parte variável do aminoácido. C, dupla O, OH, que é o ácido carboxílico. Hidrogênio e o grupamento, ó, amina, amina, ácido, aminoácido. Ó. C dupla O, OH, CH, radical, repetir aqui, ó, HH. Tá tudo no enquadro aí, né, meu diretor? Ó, vamos lá. Carbono da carboxila reage com o... Ó, a hidroxila reage com o hidrogênio da amina. E aqui forma-se uma ligação resultante de uma síntese por desidratação, que é chamada ligação peptídica. Numa proteína nós temos como ele coloca, estruturas primária, linear, secundária, alfa-hélice, terciária, que é o dobramento da alfa-hélice sobre ela mesma, e a quaternária, que é a união entre estruturas terciárias. Então, resposta da questão 7, letra A. Vamos embora. Vamos seguindo aí. Questão aí de número 8. Em uma aula de botânica é assunto maravilhoso que muita gente não gosta. Gente, sou especialista na área de anatomia, morfologia, citologia, histologia, embriologia, mas adoro, sou fascinado pela botânica, assunto maravilhoso. Em uma aula de botânica, o professor descreveu uma determinada planta possuidora de raiz, caule, folhas e vasos condutores. Espera aí. Se tem vaso, é traqueófita. Se é traqueófita, não é musgo, que é briófita. Matei a letra B. Já cortei a letra B. Beleza? Com base nessa descrição, pode-se afirmar que o professor está se referindo a... Veja, possui estruturas reprodutoras denominadas... perdão, gente. Deixa eu voltar à questão. Em uma aula de botânica, o professor descreveu uma determinada planta como possuidora de raiz, caule, folhas e vasos condutores. Cortei o musgo. Além disso, possui estruturas reprodutoras denominadas soros. Gente, ó, vou fazer aqui do lado. Ó. Caule rizomatoso, atravessado, subterrâneo, ocorre em samambaia. Samambaia, ó. Ó, na samambaia, nós encontramos a estrutura chamada soros ou soros, que são aqueles pontinhos que você encontra na planta, na folha, que parece ferrugem. Eu vou ampliar aqui, só para tu sentir. Ó, aumentei aqui. Ampliando o soro ou soro, ele tem uma membranazinha chamada indúzio.
indúzio, que vai envolver os esporos. Planta que tem como fase predominante do ciclo o esporófito. O que foi que matou a questão? Soro é uma estrutura típica de pteridófitas. Beleza? Então, samambaia, letra C, a resposta da 8ª questão. 9ª questão, vamos embora. Olha lá. Sobre os métodos para observação microscópica, leia o enunciado abaixo e responda. O pessoal foi muito benéfico comigo quando escolheu essa ficha. Porque, veja, outra questão de um nível muito tranquilo, muito fácil, e isso não faz com que você deva subestimar a prova. No caso de materiais biológicos cujas células são soltas, como o sangue, por exemplo, pode simplesmente colocar sobre a lâmina uma gota do material, espalhando uniformemente para que as células se distribuam em uma fina camada que facilita a observação. Essa técnica também pode ser usada para materiais cujas células sejam pouco unidas entre si. Células da parte interna da mucosa bucal, do epitélio da boca, por exemplo, soltam-se facilmente quando raspadas quando raspadas de leve com um palito, podendo ser espalhadas sobre a lâmina observada ao microscópio. As informações descritas estão alinhadas na técnica chamada, passou aquele algodãozinho ali, uma paleta na boca. Você vai fazer essa técnica que é chamada de, todos os biólogos, professores de biologia conhecem muito bem a técnica do esfregaço. Letra E, foi bem descrito aí, questão bem direta, bem objetiva, tá? Muito fácil, tá aqui, ó, gabarito. Vamos passar para a questão 10 aí, avançando. Questão aí número 10. Eu vou pegar aqui dá para escrever aqui ainda. Vou fazer aqui essa cadeia alimentar. Ó, alga, caramujo, é isso? É. Alga, caramujo, peixe e a garça. Alga, caramujo, peixe e garça. Organismo produtor, organismos consumidores. C1, C2, C3. Vamos lá. Em caso de um derramamento de um metal pesado, mercúrio entrou em contato com a alga. Tempo de vida da alga, quando comparado com o caramujo, é mais curto, porque o caramujo come a alga. O caramujo acumula o mercúrio. Peixe come o caramujo. O peixe vive mais tempo que o caramujo, logo ele vai ter um acúmulo maior de mercúrio. E a garça come o peixe. No final das contas, quem vive mais? A garça. Beleza? Vivendo mais, maior acúmulo de metal, então vai ter uma quantidade maior de contaminante no último nível. A gente chama isso de bioacumulação. Beleza, gente? Bioacumulação. Quem é o último nível? O último nível é a garça, letra E. Letra E. Tá certo? Conferindo aqui, letra E, exatamente. Penúltima questão. Segundo a Embrapa, a premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e sadio que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiental e à saúde da população. É o que se chama controle biológico. Beleza? Vamos lá. Dessa forma, a pesquisa agropecuária espera contribuir para reduzir o uso de pesticidas químicos, naturalmente, empregado no manejo integrado de pragas, colaborando para a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, redução da poluição ambiental, preservação dos recursos naturais e, portanto, para a sustentabilidade dos agroecossistemas. Todos os níveis receberiam concentrações semelhantes. Naturalmente, não teria acúmulo, como a gente viu na questão anterior. Entre os diversos agentes biológicos existentes, a joaninha, predadora, Coleoptera coccinellide, é uma das alternativas introduzidas para o controle biológico de cochonilhas rosadas, Macroanicoccus
e sútulos e de pulgões afídeos em cultivo de considerável importância econômica. Assinala a alternativa que apresenta corretamente o nome científico da joaninha predadora. Eita, gente. Olha, vê só. Essa questão inteira foi muito capciosa, ela foi uma questão aí que trouxe um conhecimento que provavelmente a gente não vai ver a repetição. O aluno ele tinha que saber especificamente o nome da espécie, que é o Cryptolemus montrosieri. Beleza? A letra C, gente, desconsidera isso como uma possível questão que venha a ser cobrada, porque exige do aluno decorar espécies. E o aluno não vai conseguir decorar espécies, beleza? Então a resposta da questão é a letra C, vou colocar o gabarito aqui, mas a gente descarta a possibilidade de uma questão como essa dentro da prova, beleza? 12ª questão. Na nutrição humana, o peixe constitui fonte de proteínas de alto valor biológico com um balanceamento de aminoácidos essenciais, os quais o organismo humano não consegue sintetizar e necessitam serem ingeridos. Naturais são aqueles que você produz, os aminoácidos que você é capaz de produzir, e os essenciais são aqueles que você não produz. Com a determinação da composição química do pescado, é possível classificá-lo entre os grandes grupos de alimentos, de acordo com os teores de água, lipídios, proteínas e minerais. Sobre o tema, assinale a afirmativa incorreta. A fibra muscular do peixe apresenta maior digestibilidade que a da carne vermelha. Isso aí é uma coisa prática do dia a dia, né? É um alimento mais facilmente digerível. No entanto, é mais fácil de ser atacado por bactérias. Exatamente. Então é um alimento que ele tem uma capacidade muito fácil de apodrecer. Isso é uma questão prática do dia a dia, verdadeiro. O percentual proteico é menor que na carne sanguínea. Escura, claro, tem uma quantidade maior de mioglobina, hemoglobina do sangue, que é a proteína do sangue, do que na carne branca. Verificando-se o contrário com relação aos lipídios. Naturalmente. Verdadeiro. Uma vez, olha, que é o incorreto, lembrando, uma vez que o valor biológico de uma proteína é em função da qualidade dos aminoácidos presentes, naturalmente, aquela que tem maior quantidade de aminoácidos essenciais vai ter um valor maior. O alto valor nutritivo atribuído ao pescado tem sido comprovado e justificado, sendo classificado como de primeira ordem pela riqueza em aminoácidos. Verdadeiro. A água é o constituinte em maior proporção do pescado. Ambiente aquático. Beleza? Tendo uma relação inversamente proporcional com a quantidade de gordura. Claro, gordura é apolar. Muita água, menos gordura. Isso é lógico. Peixes magros apresentam maior quantidade de água, com 83%, enquanto que peixes gordos têm em torno de aproximadamente 58%. Verdadeiro. O que está errado na letra E? Vamos ver. O músculo do peixe é pobre em proteínas miofibrilares. Exatamente. Por isso que ele tem a cor branca. E ricos em proteínas do estroma. Perfeito. Sendo a conjugação das fibras menos compactada, peraí. No estroma, eita, peixe é pobre em proteínas miofibrilares e rico em proteínas do estroma. Peraí, viu? Ele inverteu, cuidado, inverteu. Sendo a conjugação das fibras menos compacta. Quando eu falei beleza, foi considerando o erro, tá? Entenda bem. Razão por ser mais frágil que os músculos dos mamíferos. De maneira nenhuma. A grande diferença aí estará no tipo de proteína que é apresentado e entra na Constituição. Então, resposta para a questão, letra E. Gente, nossa dinâmica traz uma grande diversidade de questões a serem resolvidas. Nosso curso, que ainda continua, o Jaula vai estar com você até o final, trará na nossa plataforma exclusiva para assinantes resolução com muitas dicas de várias questões aí da banca. Beleza? Então, gente, gostou? Dá aquele like, curte aqui. Se não fez a aquisição do teu curso ainda, entra na nossa plataforma, entra lá no nosso site, parte de vendas e faz a aquisição, que nós estamos trabalhando para conduzir você até a aprovação. Como eu sempre digo, quer aprovação, quer estudar com quem realmente aprova, vem para o Jaula. Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões,
e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E, claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre.